Oi pessoal, boa tarde. Bom, hoje é sábado, dia 31 de março de 2018. E agora são 16 horas e 53 minutos. Aproximadamente, 16h53. Eu estou aqui para gravar mais um vídeo. Hoje não vou falar da teoria da relatividade. Eu vou falar sobre dilatação térmica, tanto dos sólidos como dos líquidos. Então eu escrevi aqui, dilatação térmica, CJ Borges, que sou eu, né? Aqui é Carlos José. Aí aqui não é 29, foi quando eu comecei a fazer isso aqui. Hoje é 31. É interessante que hoje, esse sábado aqui, é o primeiro dia de lua cheia. Hoje de manhã, às 9 horas e 38 minutos, se não me engano. Tivemos lua cheia. A lua entrou na fase de cheia. E dizem que quando você começa alguma coisa, na lua cheia, tem mais chance de ir para frente. É interessante. Dizem que inclusive nasce mais criança quando dá lua cheia. Eu tentei verificar isso aí, mas ainda não fiz isso. Bom, então vamos lá. Dilatação térmica, vamos começar com os sólidos. Vamos considerar aqui uma barra. Eu vou explicar do comecinho, porque tem gente que ainda não sabe algumas coisas. Então eu tenho aqui uma barra com comprimento inicial. Veja, eu vou mostrar uma nova fórmula, tá? Nova fórmula. A que a gente usa hoje eu vou mostrar que ela está errada. Mas dá para usar, porque é uma boa aproximação. É como a lei de Newton da gravitação, uma boa aproximação. Mas dá para melhorar. Então eu vou mostrar uma nova fórmula, tá? Então vamos lá. A dilatação térmica de uma barra, vamos supor, uma barra de alumínio. Ela está numa temperatura inicial θ0, né? Isso aqui é uma letra grega, θ inicial, com comprimento inicial L0. Aí você aquece, ela aumenta de tamanho, então numa temperatura θ passa a ter um comprimento L. Essa letra L no comprimento vem do inglês, né? Length é comprimento. E não adianta querer lutar contra, a gente tem que padronizar, o mundo inteiro usar a mesma coisa. Então, quando foi a dilatação? Alinhando desse lado aqui, isso aqui foi a dilatação, que a gente chama de ΔL, que é L menos L0, repare, L menos o comprimento inicial, a dilatação, ΔL. E qual é a fórmula que a gente usa hoje? Então é aí que eu quero chegar. A fórmula que a gente usa, quando eu dou essa aula, eu falo assim para os alunos, ó, ΔL é igual a quê? Vamos ver, se a barra tiver esse comprimento e ela dilatar 1 milímetro, se o comprimento dela passar o dobro, né, com o mesmo aquecimento, veja, aqui vai dilatar 1 milímetro, aqui também. Então, se você dobrar o comprimento inicial, a dilatação passa de 1 milímetro para 2, também dobra. E se eu triplicar o comprimento inicial, vamos lá, passa desse L0 para esse aqui, ó, o triplo. Então, aqui vai dilatar 1 milímetro, mais 1, 3. Então, triplica a dilatação. Então a gente conclui que a dilatação, ΔL, é proporcional ao comprimento inicial, né? Então aqui eu vou escrever ΔL igual L0 para começar. Então venho aqui, ponho L0, que é o comprimento inicial da barra. Tá aqui, L0. Agora eu pergunto, a dilatação depende do material? Depende, né, pessoal? Se o material, você trocar o material, a dilatação fica diferente. Então, como é que a gente faz matematicamente? A gente coloca uma letra aqui, uma letra que me diz quem é o material. Nós vamos usar a letra alfa, que é o padrão, né, usado hoje. Letra grega, alfa, a primeira letra do abecedário grego, alfa. Alfa se chama coeficiente de dilatação linear do alumínio, do ferro. Tem aqui uma tabelinha com os coeficientes. Isso aqui é o caderno que eu uso para dar aula. Então aí tem alguns coeficientes.
O alumínio aí é o maior de todos, 2,4 vezes 10 a menos 5. Repare que o do ferro e o do aço é a metade disso. 1,2 vezes 10 a menos 5, né? Tá aqui. Então temos aí alguns coeficientes. Ó, repare que é da ordem de 10 a menos 5. Isso é 1 sobre 100 mil. Mas tudo bem, dá para trabalhar. E depende também da variação de temperatura. Então a gente põe aqui o delta θ, variação de temperatura. Então essa aqui é a fórmula usada hoje para dilatação linear dos sólidos. Delta L é igual L0 alfa delta θ. Então, quando eu comecei a dar aula, eu já conhecia essa fórmula, mas não tinha percebido ainda. Mas logo que eu comecei a dar aula, eu percebi que ela não estava muito certa, essa fórmula. Por quê? Porque, veja, se você aquecer a barra, por exemplo, de 0 a 100 graus Celsius, ela dilatou um certo tanto. E eu uso a fórmula para calcular esse delta L, L0 alfa delta θ. Agora, se eu fizer o seguinte, eu calculo a dilatação, em vez de 0 a 100 direto, de 0 até 50, depois de 50 até 100. Então, de 50 até 100, eu vou usar outro L0, outro comprimento inicial, que é o tanto que é o anterior, né, a 0 graus Celsius, mas a dilatação de 0 a 50. Então, repare. Coloquei aqui, ó, uma dilatação de 0 a 100 graus Celsius. De 0 a 100 graus Celsius. Então a gente usa a fórmula. Então delta θ é 100, né, que é 100 menos 0. Delta L é L0 alfa delta θ. Está aqui, o delta θ é 100. Aí eu posso dividir esse 100 em 50 mais 50. E aí fica assim. Né, usando a distributiva aqui, né, multiplica isso por isso, isso por isso. Então fica assim, L0 alfa vezes 50 mais L0 alfa vezes 50. Então, e agora eu vou considerar o seguinte, ó. Se eu fizer de 0 até 50, né, tá aqui de 0 até 50 graus Celsius. Então o que eu vou ter? Desculpe aí, pessoal. Eu escrevi isso aqui ontem, eu não estou lembrando. Então de 0 até 50 e depois de 50 até 100. Então aqui, ó, de 0 até 50 e de 50 até 100. Então aqui tem que entrar o L1, que é o comprimento da barra a 50 graus Celsius. Então vai ficar diferente da fórmula anterior, que tinha aqui o L0 de novo, ó. Tá vendo o L0 aqui? Então tá errado esse L0 aqui, tem que ser o L1. O L1. Então a gente conclui que essa fórmula que a gente usa, ela não é precisa, ela está errada. Então repare, o que eu fiz aqui nisso que eu acabei de mostrar? Eu peguei um aquecimento de 0 a 100 graus Celsius e obtive uma dilatação. Depois eu dividi esse intervalo de 0 a 100 graus Celsius em duas partes, de 0 a 50 e de 50 a 100. Se eu calcular a dilatação de 0 a 50 mais a dilatação de 50 a 100, usando a fórmula que a gente usa, vai dar diferente do que se eu calcular direto de 0 até 100. Por quê? Porque de 0 até 50 houve uma dilatação. Então de 50 até 100 eu tenho que usar outro L0. E usando a fórmula direto, de 0 a 100, eu uso o mesmo L0, de 50 até 100 graus Celsius. Então, dividindo o intervalo de 0 a 100 graus Celsius em duas partes, eu tenho um cálculo mais preciso da dilatação da barra. E se eu dividir esse intervalo em quatro partes, de 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75, 75 a 100. Né? 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75, 75 a 100. Eu vou ter mais precisão ainda. E se eu dividir o intervalo em 1000 partes? Mais precisão ainda. Olha que interessante.
Então, para calcular de modo preciso, eu tenho que dividir o intervalo em um número muito grande. Se eu dividir em infinitos pedacinhos, eu uso o número E, descoberto por John Napier. Nessa época, ele nasceu em 1550, em Edimburgo, lá no Reino Unido. Nessa época, ele escrevia em latim, né, os artigos. Então, ele também é conhecido pelo seu nome em latim. Em vez de John Napier, deixa eu ver, eu escrevi aqui. Deixa eu ver se fica melhor com essa lâmpada. Melhorou? Bom, em vez de John Napier, Johannes Napier. Então esse número E, de que eu estou falando, é conhecido como número de Napier. Tem o logaritmo neperiano. Então esse E, ele vale quanto? Esse E vale 2,71828182846 ou 47, depende aqui da calculadora. É um valor, o número, esse número é irracional, como π. E ele me permite dividir o intervalo em infinitas partes. Aí a nova fórmula fica assim, ó. Em vez de L igual L0 alfa delta teta, a gata está andando aqui, desculpa. Em vez de L igual a L0 alfa delta teta, eu proponho essa nova fórmula aqui, ó. L é igual L0 e elevado a alfa delta teta. E aí dá certinho. É como se eu dividir o intervalo em infinitas partes. Dá um valor preciso, exato, para a dilatação. Esse E é calculado assim, ó. É o limite, quando n tende para infinito, de 1 mais 1 sobre n, elevado a n. Dá esse valor aí, 2,71828. Então agora eu calculo a dilatação usando essa fórmula. Então eu peguei uma barra, por exemplo, com 1000 milímetros, que é 1 metro, né? E aqueci de 100 graus Celsius. Então como é que fica a fórmula? Fica assim, ó. O L0, 1000 milímetros, E elevado a alfa, considerei o alfa do alumínio, 2,4 vezes 10 a menos 5, vezes 100 graus Celsius, que é o delta teta. Então dá essa dilatação aqui, ó. O comprimento final fica 1002,4 milímetros. E usando a fórmula anterior, fica 1002,4, só que, veja, tem esse acréscimo aqui, usando essa nova fórmula. Dá uma diferença bem pequena aqui, né, numa barra de 1 metro. Dá uma diferença bem pequena. De 0,1% é a diferença. Mas, se você pegar um comprimento como o diâmetro da Terra, por exemplo, aí vai dar uma grande diferença, usando essa nova fórmula aí. Então, o que eu estou propondo agora é essa nova fórmula aqui. Em vez de usar a fórmula que a gente usa hoje, deixa eu mostrar aqui, eu já tenho o resumo. Então, conclusão. Essa é a fórmula que a gente usa hoje. O comprimento final é o comprimento inicial que multiplica 1 mais alfa delta teta. Então, estou mostrando que essa é imprecisa, né? E no lugar dela entra essa aqui. L é igual L0 e elevado a alfa delta teta. Aí fica precisa. Essa aqui é mais precisa. É a nova fórmula. Para dilatação superficial, em vez de usar S igual a S0, 1 mais beta delta teta, então a nova fórmula é S é igual a S0 e elevado a beta delta teta. E agora é interessante que o beta fica igual a 2 alfa exato. Antes era uma aproximação. Eu vou mostrar isso aí. Agora é exato. Melhorou isso também. E a dilatação de volume, então a que a gente usa hoje é assim, V igual a V0, 1 mais gama delta teta. Então no lugar dela fica assim, V igual a V0, né, o volume final, isso aqui é o volume final, né, não é a dilatação.
é igual ao volume inicial, E elevado a gama delta teta, onde o gama é igual a 3 alfa exato também. Então vamos ver isso aqui. Por que o beta é 2 alfa, o gama é 3 alfa? Vamos considerar um quadrado, de lado L0. Então eu tenho aqui um quadrado de lado L0, numa temperatura inicial θ0. E a sua área é L0 ao quadrado, L0 vezes L0. Aí eu aqueço, esse lado passa a ter comprimento L, esse aqui também, e o novo quadrado tem área L vezes L. L ao quadrado. Agora eu vou fazer a dedução. Então, a nova área é L vezes L. Então, usando a fórmula anterior, que a gente usa hoje, no lugar do L eu ponho L0, 1 mais alfa delta teta. L0, 1 mais alfa delta teta. E aí eu chego nisso aqui. S é igual a L0 ao quadrado, 1 mais 2 alfa delta teta. Esse 2 alfa é o beta. Só que aqui aparece mais esse termo aqui. Só que isso aqui é alfa ao quadrado. O alfa é da ordem de 10 a menos 5 ou 10 a menos 3. Então isso aqui vai para zero praticamente. Então isso aqui tem sido jogado fora. Com a nova fórmula não precisa jogar nada fora. Fica exato. O beta fica 2 alfa exato. Vamos ver. Usando a nova fórmula. Então, em vez de usar isso aqui, L igual a L0, 1 mais alfa delta teta, eu uso a nova fórmula. Então, essa é igual. Aqui, ó. Desculpe. Essa é igual L vezes L. Então, no lugar do L eu ponho L0, E elevado a alfa delta teta. No lugar do L, L0, E elevado a alfa delta teta, que é a nova fórmula. Aí multiplica. Então, fica L0 ao quadrado. Está aqui. E aqui, multiplicação de potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Então, conserva a base E, alfa delta teta mais alfa delta teta, 2 alfa delta teta. Então, repare, S é igual L0 ao quadrado é o S0. Elevado a 2 alfa, que é o beta delta teta. Exato, não precisa jogar nada fora. Na anterior tem que jogar fora um pedaço lá. Então, ficou beta igual a 2 alfa exato. E a mesma coisa para o gama. Analogamente, o gama é igual a 3 vezes o alfa, exato também. E o V é V0 e elevado a gama delta teta. Então, esse filme foi para mostrar essa nova fórmula. Em vez de usar L é igual a L0, 1 mais alfa delta teta, a gente usa L é igual a L0, E elevado a alfa delta teta. Então, repare, esse é o comprimento final, não é a variação. A mesma coisa para análogo para área e para volume, né? S é igual a S0, 1 mais beta delta teta, a fórmula usada hoje. A nova fórmula, que é melhor, é essa aqui. S é igual a S0, E elevado a beta delta teta. Essa pode continuar sendo usada? Pode, é uma boa aproximação. Mas essa aqui é melhor, tá? Então, com o tempo, a gente deve substituí-la. Eu mesmo vou continuar dando aula com aquela lá, mas vou comentar as novas. Então, V igual a V0, E elevado a gama delta teta, no lugar dessa aqui. V igual a V0, 1 mais gama delta teta. Então, essa sai e entra essa. Só que isso vai levar tempo para acontecer, né? A gente sabe que não é de um dia para o outro. E aí, o gama é igual a 3 alfa exato e o beta é igual a 2 vezes alfa exato. Então, é isso aí, pessoal. Esse filme é isso. Nova fórmula para dilatação térmica, tanto dos sólidos como dos líquidos. E dá uma diferença. A diferença é pequena, mas ela acontece. Só uma coisinha, quando eu falei do Meson, eu falei lá do projeto LIGO nos Estados Unidos, tem aqui um esquema da revista Veja. Veja, essa aqui é a revista Veja. Essa capa aí, de 17 de fevereiro de 2016. E aí tem o projeto LIGO, né? Foi quando eles anunciaram que encontraram ondas gravitacionais. Então isso aqui é na Louisiana, tem outro em Washington.
Então, olha lá, o túnel de 4 quilômetros. Então, o que eles encontraram aí? O que eles dizem que encontraram? Uma variação de comprimento aqui nesse túnel de 4 milésimos do diâmetro de um próton. Não, uma hora eu falei 5. Eu falei 4, depois eu mudei para 5, mas está aqui, ó. 4 milésimos do diâmetro de um próton. E o argumento lá que eles não provaram, não. Com esse experimento eles não provaram que a teoria da relatividade está correta. Não provaram. Inclusive, se você olhar o gráfico aqui, que eles colocaram aqui, tem pequenas diferenças, tá? Então, um é na Louisiana, outro em Washington, e aí compararam os dois, tem pequenas diferenças. Então, é muito difícil isso aí acontecer por acaso. Mas existe uma probabilidade. Se a probabilidade for 1 em 1 milhão, então é esperado que em 1 milhão de observações aconteça uma vez. Assim, aleatoriamente, sem nada de onda gravitacional. Tchau, pessoal.